E eu queria abrir o programa justamente por essas 9 rodadas, tá? 9 rodadas em que o Fortaleza soma 22 de 27 pontos e que o Bahia soma 12. Se a gente volta no tempo, na nona rodada, o Bahia era terceiro com 18 pontos e o Fortaleza era 12º com 10 pontos. Em 9 rodadas, tá aí, a gente tá vendo na tela, Pedro marcando. Em 9 rodadas, o Fortaleza calibrou sua máquina muito regular, de alta performance, eu diria, na história recente da Série A, e fez uma ascensão considerável que segue, né? Tem um jogo a menos. Esse jogo vai ser pago na quarta-feira, mas em compensação já vai ter um novo adiamento. Então, essa dívida vai ser paga só oficialmente, porque o Fortaleza vai continuar com um jogo a menos. Então, Pedro e Minhoca, esse é um movimento que, obviamente, aos olhos do 45 minutos do NE45 dos clubes do Nordeste, é o movimento mais significativo. Eu imaginava que o Fortaleza chegaria, tá? Mas eu não imaginava que esse X seria tão rápido, né? E não há uma sensação, até 2 rodadas atrás, não há uma sensação que o Bahia vinha em queda. Longe disso. Mas 2 jogos em casa faz total diferença, né? Não, isso aí não tenho nem dúvida, que a gente já mencionava, né? A gente até chegou a citar isso no último programa, que o Bahia, após aquela derrota para o Cuiabá, ele não podia perder o foco, né? Que é ter um segundo tropeço. Aí tem o segundo tropeço. E o Fortaleza não. O Fortaleza manteve, aproveitou bem uma tabela, em certa parte, acessível. Estou falando mais da reta final, né? Quando teve vitória, teve agora a equipe do Atlético Goianiense, equipes que estão ali na parte de baixo, e o Fortaleza soube ir muito bem, até para melhorar alguns pontos que eram problema lá até a nona rodada. O Pedro até mostrou aí, o Fortaleza tinha marcado 6 gols em 9 rodadas. E aí, depois, nas 9 rodadas seguintes, o Fortaleza marcou 16. Aliás, é isso mesmo, né, Pedro? Se eu não me engano, é isso mesmo, né? Foi nas primeiras 9, marcou 6 gols. Que, aliás, tem que contar como 8, né, na prática, né? Porque o Fortaleza, com 9 rodadas, só tinha 8, exatamente. É isso Ele tinha aí, marcado 6 gols marcados. 6 gols em 8 partidas, e Uhum. aí agora, né, jogando 9 partidas, o Fortaleza fez 16. Melhorou muito o desempenho do ataque, claro, muito em função do Lucero, mas como eu estava citando aí na análise do jogo, esse desempenho. Diferentemente do Bahia, que aí era uma coisa que os dois tinham similar, né? O desempenho fora de casa dos dois, e aí o Pedro pode colocar, é porque estou sempre te pedindo alguma coisa, Pedro. Desculpa aí. Fique tranquilo, estou aqui para isso. Mas aí na classificação geral, o desempenho dos dois como visitante era muito parecido. Se não me engano, o Bahia estava com 5 pontos e o Fortaleza tinha 4. E aí o Fortaleza ganha exatamente do Flamengo e não perde o seu bom desempenho em casa, que é bom lembrar, né? Desses 17 jogos que o Fortaleza tem na competição, 10 foram como mandante e 7 apenas como visitante. Então, mas o Fortaleza não deixou de dispersar, diferentemente do Bahia. Eu acho que esse foi o grande diferencial nessa primeira avaliação. Pedro pode dar a visão dele. Eu acho que o fator que acabou contribuindo com essa manutenção do Fortaleza crescendo foi muito com não perder esse desempenho dentro de casa, algo que o Bahia, na minha avaliação, acabou perdendo. O Fortaleza ele soube aproveitar, né? O momento de tabela tinha essas 4 vitórias do Fortaleza, 3 foram em casa, né? Contra equipes da parte de baixo. E o Fortaleza fez o que o Bahia não fez, que foi aproveitar esse momento em que a tabela se abriu um pouco para pontuar. O Bahia, pelo contrário, teve um início de campeonato que enfrentou as equipes da parte de cima e conseguiu pontuar bem. E aí, no momento em que a tabela se abriu, o Bahia teve 2 possibilidades de jogos em casa, com o estádio lotado, em horários muito bons, contra times da parte de baixo da tabela. E o Bahia decepcionou, né? Eu acho que, como a gente tá falando no telecast, acho que ninguém imaginava que o Bahia ia sair desses 2 jogos com nenhum ponto marcado. E o Bahia acaba dando dois vacilos assim, importantes, 2 derrotas que vão deixar marcas.
independentemente do campeonato que o Bahia vai brigar. São derrotas que vão fazer diferença, seja lá onde for. Então, eu acho que esse X ele vem justamente por isso, né? O Fortaleza, ele hoje é o melhor mandante, ele conseguiu aproveitar super bem esse espaço de mais tranquilidade da tabela, enquanto o Bahia decepcionou, né? E aí o X acaba vindo naturalmente. É isso. Pedro, pode ir tocando outros aspectos, né, que você destaca. Obviamente que esse X ele salta aos olhos, tá? E essa arrancada do Fortaleza, né, como já a gente está vendo aí, não só na comparação com o Bahia, mas como já foi trazido aí, a arrancada do Fortaleza na comparação com todos os clubes. Né? É o E time é, com o melhor recorte. Bastou aquele dia que Minhoca disse: Ó, tem que ligar o alerta aí. Aí tu, olha aqui o alerta. Aí ligou o CAS, ligou o E turbo ligou, né? e E foi ligou o pra alerta. Ligou o alerta. e Deixa eu aqui, ligar. eu tava até dando uma olhada aqui antes do programa, antes de botar o Power BI no ar. O Fortaleza igualou hoje a melhor campanha dos 17 jogos iniciais ali de 2021, né? Em 2021, o Fortaleza iniciava nessa 16ª, 17ª rodada, um momento de queda. Até puxar aqui a tabela de 21. De 2 empates ali contra Santos e Juventude, e essa sequência sem vitórias seguiria por mais 4 jogos. O Fortaleza teria uma sequência, se não me engano, de 3 empates, 3 derrotas. E foi um momento que o Fortaleza oscilou para baixo em 2021. E aí, 2024, a gente já tem um aproveitamento ali idêntico ao dos 17 primeiros jogos do Fortaleza. Em 2021, que foi um início de ano muito bom, né? Fortaleza, assim como 2021, são 9 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, e com o diferencial que o Fortaleza vive um momento de crescimento na competição, né? São, se a gente pegar aí os 7 últimos jogos, são 6 vitórias contra times da parte de cima, né? O Fortaleza venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo fora de casa. Teve outros jogos também mais acessíveis também. Mas eu acho que é um recorte extremamente positivo do Fortaleza, que vai chegando ali com muita É. força naquela briga ali na parte de cima da tabela. E um ponto também, Fred, o Fortaleza chegou a 32 pontos. O melhor primeiro turno de nordestino foi o do Fortaleza em 2021, né? Fez 33. Restando, então, 2 jogos aí. Claro que o jogo do Inter, né? Mas se pontuar contra o Criciúma já na quarta-feira, já iguala o ano de 2021 do melhor primeiro turno de um nordestino. E com 19 rodadas, isso. Fez 33 pontos. Então, o Fortaleza, se vencer, o Criciúma já supera, né, a melhor campanha que já é dele. Né, que o Fortaleza tem o melhor primeiro turno e o melhor segundo turno, que é aquele de 2022, lá quando fez 40 pontos. Que é o melhor Então, turno geral, né? isso, que é o melhor turno geral de um nordestino. Então, isso mostra, nesse momento, que o Fortaleza vai estar brigando fortemente, claro, como eu sempre citei aqui da outra vez, né? Vai estar brigando com muita gente aí de poder de investimento pesado, né? Enfim, Botafogo aí gastando e tal, a turma. E o Fortaleza, nesse momento, ele vai ter que reforçar pontualmente alguns pontos do time e possivelmente liberar alguns atletas para brigar fortemente. Eu acho que o melhor resultado, e alguma coisa que eu já tinha falado isso algumas lives atrás também, que por mais que haja um foco também na Sul-Americana, eu acho bom não perder de vista o Brasileirão, sabe? Eu acho que é muito importante Fortaleza tentar brigar até o fim. Não vai ser fácil, óbvio, mas brigar até o fim mesmo para ficar nessa parte de cima. Acho que o torcedor sabe que o time tem essa capacidade hoje. Pedro, que Olha gráfico é esse aí que você jogou a na tela? arrancada, né? A arrancada do Fortaleza, né? O Fortaleza vinha ali próximo da linha verde. A linha verde, para quem não está vendo a tela, então para quem nunca viu esse gráfico, a linha verde ela indica a média de pontuação do sexto colocado em edições anteriores dos pontos corridos com 20 clubes. E a linha vermelha, por sua vez, indica a média de pontuação do 17º colocado. E o Fortaleza ali esteve sempre entre a linha verde e a linha vermelha. E aí, com essa arrancada agora, né? São 4 vitórias consecutivas. Uma arrancada, se a gente pegar os 7 últimos jogos, de 6 vitórias. E aí o Fortaleza não só rompeu essa linha verde, como começa já até a se afastar, né? Abrir um pouco de distância em relação a essa linha verde, mostrando que no momento assim, o Fortaleza está muito na briga ali pelo G6. É. Tem jogo a menos, né? Então
quando a gente olha a tabela, a gente tem que se lembrar que o Fortaleza tem jogo a menos do que as demais equipes, boa parte das demais equipes. Então, tá totalmente inserido hoje na briga ali da parte de cima da tabela. Pedro, tem um outro detalhe também aí, pode deixar nessa tabela aí, que é o dia depois de amanhã. O Fortaleza, nesse momento, está aproveitando muito bem contra as equipes da parte de baixo, né? Gol do Fluminense, gol do Vitória, gol do Atlético Goianiense, e vai ter o último duelo contra essa equipe da parte de baixo, que é o Criciúma. Depois vai vir muito confronto direto, que é o São Paulo, já no próximo sábado, naquele horário de 9h30, né? Porque a Globo agora vai transmitir TV aberta quando as Olimpíadas, aos sábados, às 9h30. Aí tem o Cruzeiro, outro confronto diretíssimo. Aí tem, claro, o Criciúma aqui em casa, que é o jogo não, mas Bragantino, também outro confronto direto. O Corinthians, que agora está em recuperação também, um jogo difícil, né? Mas é um jogo dentro de casa. Atlético Paranaense e Botafogo. Então, o Fortaleza, nesse começo de retorno, ele vai ter que começar a proteger também um pouco a posição. Principalmente não perder o fio da meada, porque também nesse período voltará a dividir a atenção com a Sul-Americana. Então, esse começo de retorno para o Fortaleza é um começo de retorno onde requer muita atenção, né? Porque são confrontos diretos onde o Fortaleza, né, não pode deixar perder um jogo para o Cruzeiro fora de casa. O Cruzeiro está muito bem, aliás, está 100% em casa. Não se perder, como a gente acabou de citar no caso do Bahia, né, que teve uma derrota, já veio outro e tal, não acabar se complicando nesse contexto aí também de tabela que se apresenta logo no começo do retorno. E aí, até pegando esse gancho aí, Minhoca, falava que vale para o futuro do Fortaleza e vale também para o Bahia, né? Qualquer sequência negativa que você tem na parte de cima da tabela é muito danosa, porque os times da parte de cima da tabela pontuam muito. Então, o Bahia, por exemplo, perdeu 2 jogos agora e já se afasta muito daquela briga ali do G4 e tal. Então, é importante, especialmente quando você tem confrontos diretos, como o Fortaleza vai ter no futuro breve, é importante você conseguir pontuar, conseguir evitar que esses confrontos, que esses adversários diretos pontuem também, porque qualquer vacilo nessa parte de cima pode ser muito danoso. É diferente da parte de baixo, onde às vezes uma derrota às vezes não perde nem posição. A parte de cima não, a galera tá pontuando, né? Então, é uma briga que requer mais atenção e requer menos vacilos. O debate que chegou a existir, tá? Mesmo que ninguém dissesse aqui, não, a briga pelo título é real, a briga, né, para seguir ali ponto a ponto com os 2 ou 3 melhores times do campeonato, ela é real. Eu mesmo dizia o seguinte: a gente sabe que o Bahia está pisando no fundo no seu acelerador para acompanhar o ritmo de um Flamengo que não está pisando fundo no seu acelerador. Nem os jogadores do Flamengo estavam, né? O Flamengo tinha parte do time na Copa América. Mas o Bahia estava seguindo. Eu lembro perfeitamente do que foi dito. Cássio... Não, pode seguir. É que está desligado. Tá desligado? Agora não, acho que agora ligou. Primeiro, boa noite para todo mundo. Eu lembro perfeitamente tomara que perfeitamente que seja perfeito mesmo. Que a gente disse assim, que o Bahia continuará até acontecer um vacilo. Não era perder um jogo, era um vacilo. Perder esses 2 jogos em casa bate exatamente com isso. Porque se fosse, por exemplo, foi uma sequência contra Flamengo e Palmeiras, se fosse um exemplo, pegou Flamengo e Palmeiras dentro de casa e perdeu, mas de repente vai ter o jogo do Atlético Goianiense, que é o próximo, inclusive, ele vai lá, se recupera, e tem uma trocação de pontos, o Palmeiras perde ponto ali, o Flamengo ali, enfim. Você perderia pontos para os principais concorrentes, mas não seria algo que você aponte, isso foi um vacilo. Não é um vacilo você perder jogos desse porte. Agora, perder para o Cuiabá, que hoje perdeu do Fluminense. Safado, né? Vamos combinar. Né? Cuiabá é o time mais safado dessa Cuiabá série. Ganha um visitante chato. Imagina... Ele, na verdade, é um visitante chato, não costuma ser assim. Mas, de toda forma, é a sequência, né? Tipo, é o Cuiabá, que ganhou do Bahia, na rodada seguinte, perde em casa do Fluminense. Detalhe, perdeu com o maior público do ano lá no campeonato. No 3.300 torcedores lá na Arena Pantanal. E o Corinthians, que não tinha vencido fora de casa, e cujo atacante, Yuri Alberto, só acertou uma jogada na partida, que foi o passe que ele deu para Romero. Meu velho, assim,
Que atuação tenebrosa de Yuri Alberto. Quando eu lembrei assim, eu fiquei até bateu a dúvida. Ele já foi bater na seleção brasileira, não foi? Eu tô ficando maluco. Ele ganhou 1,5 milhão, Cássio, por mês. Sim, não, isso aí. Mas assim, ele já foi para a seleção brasileira recentemente. Assim, não sei se foi com uma Ramon, vocaçãozinha aí. Foi. Maroto. Em 2023. Enfim. Meu velho, o cara acertou uma jogada, que foi o passe, a inversão, teve até a visão de jogo, mas assim, um cemitério de jogadas. Mas esse time ganhou do Bahia. Então, isso se encaixa com o que a gente tinha falado. Até acontecer algo desse tipo que fosse mais ou menos assim, o Bahia seria como era. Pô, se você. Esses 6 pontos. E detalhe, isso aconteceu com o Flamengo. É porque o Flamengo não perdeu o estágio favorito. Mas aconteceu também. O Flamengo, 2 jogos seguidos, ele empatou com o Cuiabá e perdeu do Fortaleza. O Flamengo hoje seria ele isolado. Mas a questão é que filma, né? tem estofa. E quase não ganhou. O jogo foi em Brasília, né? Não foi no Maracanã. Isso. Mas como mandante tinha 60 mil torcedores. Exatamente. O Flamengo tem lastro para isso. Nesse caso do Bahia, esses 6 pontos, ou pelo menos 4 pontos, ganhar de um e empatar o outro, a gente fala, a gente vai colocar na conta, até porque o Bahia já tinha vencido todos os jogos. O Bahia não vai ganhar 19 jogos como mandante, não vai ganhar. Mas assim, 4 pontos assim era absolutamente natural. O Bahia com 34 pontos estaria a 5 do Botafogo. Continuaria na visão de briga pelo título até segunda ordem. Agora, perdeu os 2 jogos seguidos. Eu fui até olhar para colocar o borderô, porque assim, não é que o Bahia, a gente não é na pandemia não, tá? Onde não tinha ninguém no estádio, ficava muito mais maluco assim o cara vencer fora de casa. Juntando os 2 jogos na Fonte Nova, o Bahia levou 96.948 torcedores. Os 2 jogos com mais de 48 mil pessoas, pô. Assim, basicamente 100% da lotação. E detalhe, eu acho até que hoje o público contra o Corinthians foi um pouquinho menor contra o Cuiabá. Eu acho que é por causa daquelas divisórias que botaram. Foi uma divisória mais larga, né? Eu acho que aquilo ali encolheu um pouquinho. O jogo do Cuiabá foi um tiquinho de nada acima. E esses 2 É porque, assim, a torcida, quando a torcida visitante não é muito numerosa, como é o caso do Cuiabá, a Fonte Nova acaba recolocando ela em uma outra posição. Isso, reposiciona. Fica ali na e agora o Corinthians pegou os 3 lances e todos os lances tinham uma divisória maior. Mas ainda assim, mais de 48 mil. E o número de finalizações, 31-21 para o Bahia, a favor do Bahia. Então, assim, é um baque. Contra o Cuiabá, já foi um baque, mas a campanha era muito boa. Eram 8 vitórias e 8 jogos. Continuava ali muito perto de tudo. E tinha a sensação de, porra, uma hora perde. Acontece uma tarde, nada dá certo. Nada deu certo ali. Inclusive, o Cuiabá foi muito melhor do que o Bahia. Aí você consegue o jogo seguinte, na semana seguinte, você absorver tudo aqui. Acontece, a turma tem consciência, pô, ganhou um bocado, perdeu esse jogo, paciência, acontece um acidente, beleza. Mas na hora que vem a segunda porrada, aí é difícil você ignorar. Aí passa a ser um baque muito grande na campanha e, de certa forma, na rivalidade regional, e querendo ou não, ainda que a rivalidade Bahia e Fortaleza esteja crescendo, assim, não é... Tá, o Fortaleza talvez não seja... Assim, mas tem um torcedor do Bahia aqui, ele pode dizer melhor do que eu, mas assim que na visão do Bahia de ser um dos grandes rivais, é hoje quem domina ali na questão esportiva, mas não em termos históricos de 100 anos jogando bola e tal, 90 anos, o Bahia nem tem 100 anos na verdade, mas mais de 90 anos jogando bola, mas existe hoje, sobretudo pelas porradas que o Fortaleza vem dando. Aí no mesmo dia que isso acontece, o Fortaleza com um jogo a menos passa. E passa todo mundo, né? Porque também tudo dá certo. Assim, o Cruzeiro perde, o São Paulo empata com o Juventude, porque o São Paulo foi visitante tendo 26 mil torcedores no Mané Garrincha. Inclusive, vale até falar um pouquinho disso depois. E o Bahia perdeu, ou seja, o Fortaleza vai do 7º para o 4º. Então, a porrada que o Bahia leva, na minha opinião, ela ainda fica maior pelo perfil dos 2 jogos e pelo fator Fortaleza, porque não é tanto quanto era a questão Fortaleza e Ceará, que a turma do Ceará ficava puta da vida com a gente aqui no podcast, a gente falava, mas não sei o que, tem nada a ver e tal. E tinha, meu irmão, até hoje tinha, claro que tem, a rivalidade é isso. Mas, de certa forma, o Bahia era o melhor time do Nordeste, a gente está quase finalizando o primeiro turno. O Bahia está fazendo a sua melhor campanha no primeiro turno, continua fazendo sua melhor campanha, ainda está fazendo, Pedro, só para ver se eu falei bobagem, continua fazendo a melhor campanha no primeiro turno do Bahia. Foi 31, né, Pedro? A melhor, né? Oi? Foi 31. Não, de pontos corridos. Continua sendo a melhor campanha do Bahia? Essa? Deixa eu confirmar aqui, mas eu não sei no recorte de 18 jogos. Deixa eu ver aqui. Só para confirmar, para falar certinho.
Tá igual a de 2019 nesse momento, né? Pronto, Eu acho que basicamente, ou foi- seja, eu iguala a acho que sua foi melhor 31, campanha né? e isso não é suficiente para ser o melhor do Nordeste. O Bahia faz o seu teto nos pontos corridos, porque conta, né? Perdeu o jogo. O teto do Bahia nos pontos corridos, que esse de hoje continua sendo 3 rodadas, né? O mesmo teto, mas continua sendo o teto. E nesse momento já não é mesmo o Bahia fazendo o teto dele em 20 anos de pontos corridos nesse modelo, isso não é suficiente para o Bahia ser o melhor do Nordeste. Então eu acho que isso faz diferença sim na análise do Bahia. A vitória do Fortaleza, ainda que fosse esperada, como era do Bahia sobre o Cuiabá, só que o Fortaleza vai lá, pega o Vitória 3-1, pega lá o Atlético Goianiense 3-1. O Fortaleza vence o jogo como se estivesse jogando assim outro campeonato, pô. Assim, com uma facilidade muito grande que a gente não costumava ver, e o Fortaleza transforma isso em algo natural. Aí na hora que o Fortaleza passa com um jogo a menos, porra, tem 3 derrotas em 17 jogos o Fortaleza. Eu acho que isso tudo aumenta no Bahia. Obviamente, parabéns a tudo que o Fortaleza vem fazendo, mas que como nesse momento que a gente está falando, a análise era sobre o Bahia, eu acho que esse resultado do Fortaleza acaba influenciando negativamente para o Bahia também no que aconteceu nesse domingo. Tá aí, ó, 31 pontos, o Pedro tá mostrando. Eu tava colocando aqui justamente a classificação em 2019 na 19ª rodada, né? Na virada do turno. Só Bahia que com 31 Ou pontos. seja, o Bahia tem que arrumar um ponto para terminar, para a fazer. igualar, Se né? vencer, Igualar, ele pode né? fazer o seu melhor turno, né? E detalhe, pode fazer o seu melhor turno possível. Pode, se vencer. Pode chegar a 33. E se O outro perder, aí 2019 teve muita continuará chance, sendo o né? melhor turno do Bahia. Há 2 rodadas atrás, eu acho que qualquer uma afirmaria com muita tranquilidade que o Bahia Sim, que ia superar bateria. Mas essa, ainda tem chance, pô. esse O turno. Ainda Atlético Goianiense tem uma ainda vitória nas tem, últimas 9 rodadas, se eu não me engano, assim, tá. Exato. Um ponto que eu ia destacar na classificação de 2004, Pedro, ali, para você voltar, os perseguidores. Né? E aí vamos colocar dos dois nordestinos, né? Tanto para Fortaleza quanto para Bahia. A gente tem um bloco ali, né, do Atlético Paranaense, Bragantino e Atlético Mineiro, 3 equipes que a gente sabe que tem poder de crescimento. Né? Estão com um jogo a menos comparado ao Bahia. O Fortaleza abriu 7 pontos para essas equipes, tendo a mesma quantidade de jogos. E eu citei também da outra vez, eu até cheguei a citar isso ontem lá na rádio, que foi bom o Inter ter perdido na rodada. Quanto mais o Inter tiver com esses problemas, um foco aí dividido, melhor. Porque ele vai terminar o turno agora, ele não vai jogar no meio de semana. Ele vai ficar com 5 jogos a menos. Então vai ter apenas 14 jogos. E, por exemplo, hoje, se você imaginar, tudo bem que dificilmente pode acontecer, mas se acontecer do Inter ganhar os 4 jogos que está faltando dele, né, no caso, ele superaria, por exemplo, o Bahia, teria a mesma pontuação do São Paulo. Então, eu acho que são essas equipes aí, né, o Cruzeiro, queira ou não, está na briga nesse momento, mas Atlético Paranaense, Bragantino, Inter, Atlético Mineiro, essas equipes aí são, digamos, aonde Bahia e Fortaleza vão ter que continuar secando, né? Claro, São Paulo também, tudo mais, mas é porque São Paulo e Cruzeiro hoje estão nesse bolo, nesse G7, nesse primeiro bloco mais consolidado do campeonato. Eu até coloquei na tela a classificação por aproveitamento, tá? Porque a gente ainda tem, se eu não me engano, 9 jogos atrasados. Uma quantidade muito E vai grande. avacalhar de vez nessa 19ª rodada. Assim. Vai cumprir um jogo, né? Fortaleza e Criciúma vai ficar pagar. 12, vai ficar 12. Vai tirar um, aí vai ficar 8, só que depois vai negar mais 4 e só para 12. A CBF deve alocar 2 deles, porque um tem Inter e Cruzeiro, Inter e Fortaleza, que os 3 não estão na Copa do Brasil. Pode ser que coloque aí na data das oitavas de final, né? A gente já trouxe aqui alguns recortes, já fizemos ponderações em relação a esse X, né? Já que a grande pauta hoje, nesse nosso recorte do raio-x, foi a ultrapassagem do Fortaleza no Bahia, né? A gente já mostrou aqui que essa ultrapassagem vem se desenhando em 9 rodadas, né? 9 rodadas em que o Fortaleza foi o melhor time do campeonato e somou 10 pontos a mais do que o Bahia. A gente já tratou também, Minhoca destacou muito a questão do recorte, né? Desse recorte de disputa que está deixando o Internacional cada vez mais distante. E tem uma pergunta que eu faço para Pedro desde as primeiras rodadas. E eu preciso refazer agora. Só que agora, Pedro, com o campeonato na metade, não dá mais para dizer que eu ainda acho que o Bahia, o objetivo é terminar entre os 10. Porque não é. Se jogou metade do campeonato nas 6 primeiras posições, me parece muito claro que o objetivo tácito real do Bahia é ir para a Libertadores. Mesmo que vá para a Libertadores
para a fase eliminatória, a fase pré-grupos, né? Não dá para a gente voltar atrás quanto a isso, né, Pedro? Nesse segundo turno, faltam rodadas, o Bahia encerra no meio de semana, mas no segundo turno a briga do Bahia é de defesa de posição. Eu acho que descer até o sexto faz parte Uma do que se oscilação. esperava, né? De um balanço de altos e baixos. O Bahia não tinha tido baixos em casa, mas sabia que uma hora ia perder. Uma hora ia perder em casa. Ninguém faz um campeonato perfeito em casa. Mas a partir de agora é defesa de posição, né? Então tá muito claro, se não estava antes, agora tá muito claro que Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro, não acho que o Vasco tem força para entrar nessa briga. Esses times que vai ali do terceiro, do quarto, que vai do quarto ao décimo, são os adversários do Bahia nesse campeonato, né? Se jogar Palmeiras e Cruzeiro como jogou, não tem mais dúvida para quem vai torcer, né? Não tem mais aquela, eu prefiro empate. Nesse momento já Você hoje em começa dia a está muito diferenciar, né? difícil. O torcedor está muito difícil, meu amigo. O VAR que tirou o gol do Cruzeiro é brincadeira, pô. É verdade. Vamos lá, acho que, de fato, o torcedor do Bahia hoje, quando ele olha a tabela, ele olha para o sexto colocado, né? Ninguém olha para o 10º colocado e fica calculando ali, pô, tem uma diferença ali em relação ao Vasco. E acho que pensar em título, você citou aí esse confronto, né, um confronto Palmeiras e Cruzeiro. É claro que qualquer torcedor de qualquer time de futebol, ele sempre sonha com o melhor, né? Ele sempre sonha com o título, mas a gente sempre soube que brigar por título era ainda um sonho tanto quanto difícil, né? Ninguém achava que o Bahia ia voar no campeonato e a ponto de estar disputando ali o título da competição na 38ª rodada. A gente sonha, a gente torce por isso, mas sabendo das dificuldades, né? Eu acho que o elenco do Bahia ainda é muito curto, tem várias carências, como a gente já comentou aqui mais cedo. Agora, a briga pela Libertadores ela é muito real. O Bahia hoje, mesmo depois de ter perdido 2 jogos em casa, continua ali no G6. Claro que se a gente puxar a classificação por aproveitamento, o Bahia já é o 7º colocado. As oscilações em termos de posição são naturais. É claro que o Bahia, em alguns momentos, vai sair desse grupo dos 6 primeiros colocados. O que não é natural é perder 2 jogos em casa para Cuiabá e Corinthians, né? Eu acho que, independentemente de qual fosse a briga do Bahia, qual será a briga do Bahia nesse campeonato, esses 2 jogos eles deixam marcas que são marcas que a gente não vai conseguir apagar, né? Até citei no telecast, se a gente estivesse falando do Bahia de 2023, que brigou para não cair, esses 2 jogos seriam derrotas difíceis de aceitar, né? E que teriam consequências muito positivas. Na parte de cima, muito negativas, aliás. Na parte de cima da tabela, mais ainda, né? Como eu falei, tipo, quando você perde um jogo na parte de cima da tabela, quem tá atrás vem, quem tá atrás te passa. E quando essa derrota, ela vem 2 derrotas ali em sequência, a chance de você perder muitas posições é ainda maior. O Bahia ainda consegue se manter no G6, mas o desafio, obviamente, aumentou, né? Com esses vacilos dentro de casa. Agora o Bahia continua na briga. O Bahia vai para o segundo turno ainda dentro da briga. O que o Bahia não pode agora é deixar que a espiral negativa venha de vez, né? Se você perde o Atlético Goianiense, já vai para um cenário ainda mais complicado, né? E aí, se você perde jogos em sequência, aí você pode até sair de vez dessa briga. Mas hoje não tenho dúvida que a briga do Bahia é pensando em Libertadores.